A paz do Senhor, meus irmãos. Este é o canal da Assembleia de Deus da cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical. E estamos nessa semana com mais uma lição, glória a Deus, desse quarto trimestre, com a lição de número 9. Nesse trimestre estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição de número 9 dessa semana tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Glória a Deus. O textual dessa lição está em Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28 e 28. Na verdade prática dessa lição, diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimentos. Glória a Deus. Vamos ver aqui a leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Você pode nos acompanhar aí onde você está assistindo. Jó capítulo 28, versículo do 1 ao 28. Glória a Deus. Diz assim: Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e a pedra se funde o metal. E da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro, até ao junto dele habita, de maneira que, se não pode passar a pé, então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safra e tem, pois, pós de ouro. Essa vereda ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam, e nenhuma gota sai dele. Tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde estará o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se dá, ou não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelos precioso ônix, nem pela safira, né? Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que os rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então, a viu e a manifestou, esta estabeleceu
e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nosso Deus. Essa lição ela também tem objetivos, né? Tem um objetivo geral e 3 objetivos específicos. E o objetivo geral é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Os objetivos específicos são expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. O segundo é destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E o terceiro é revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual e não material. Glória a Deus, é de natureza espiritual. Não é o conhecimento, mero conhecimento que o ser humano tem. Então, essa lição, vamos procurar aqui resumir ela o máximo que nós pudermos, mas tentar passar aqui de forma clara, né, para que possamos entender. Glória a Deus. E lembrando já que, como estamos aqui transmitindo aqui pelo canal, né, esta aula, e você pode estar aí compartilhando, né, esse vídeo, você pode também curtir, né, porque vai nos ajudar aqui no canal, vai dar uma força, né, ao canal. Curte, compartilha, né, se não é inscrito, se inscreve, né, para que o nosso canal possa crescer e possa vir abençoar mais pessoas. Glória a Deus. Então, na introdução dessa lição, diz: nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do seu Senhor. Glória a Deus. Então, como diz a sabedoria, ela não a sabedoria de Deus, ela não se confunde, não pode de maneira alguma se confundir com a sabedoria que o homem pensa que tem, ou seja, o conhecimento, que às vezes a pessoa pode querer confundir uma coisa com a outra, né? E a sabedoria divina ela é espiritual, é algo que é dada por Deus, né? É algo que é dado por Deus, né? Que faz transformação, que faz o homem meditar, né? O homem bom, né, que segue a Deus, faz ele meditar, faz ele planejar ações. Glória a Deus. E o que ele faz, tudo que ele faz, ele reconhece que é de Deus, que vem de Deus. Né? Glória a Deus, e não simplesmente dele. Então, dando continuidade aqui, no primeiro tópico dessa lição, nessa lição ela tem 3 tópicos. Esse primeiro tópico é a sabedoria vista como um bem natural. Ele tem 3 subtópicos. E o primeiro subtópico desse primeiro tópico é o empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo 28, Jó faz contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então, ele contrasta o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado. A sabedoria, igualmente, o minério existe, mas está enterrado. Né? O minério existe, mas está enterrado, e a sabedoria existe, mas está oculta. Glória a Deus. Então, da mesma forma, né, no contraste aqui, ambos
tem que ter uma conquista, tem que ter batalha, né? Tem que ter busca, né, pelo conhecimento, né? Mas aí, como nós vimos aqui, esse conhecimento que se fala aqui sobre a sabedoria, da sabedoria em si, que a Bíblia fala, que Jó fala aqui, é a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria humana em si, por si só. É a sabedoria que o rei Salomão ele buscou, né, quando ele foi passou a ser rei, né, por herança do trono do seu pai, do rei Davi, né, e Deus pergunta a ele, Deus pergunta a Salomão o que é que ele queria, né, que ele fazia. Né, ele foi pediu pra ele, falou para ele pedir, e ele poderia ter pedido muitas coisas, né, ele poderia, porque se um homem comum que confia no braço dele, que confia na inteligência dele, nas conquistas dele, ele poderia ter pedido, sei lá, dinheiro, ter pedido alguma coisa, né? E a gente vê que Salomão, ele pediu sabedoria a Deus para governar, e Deus deu sabedoria. Então a sabedoria que, que vem de Deus é essa sabedoria, né, que faz com que o homem, que traz ao homem inteligência, que traz ao homem a capacidade de pensar antes, de planejar, tudo na direção de Deus, tudo na direção de Deus, né? Glória a Deus, que faz o homem ser manso, que faz o homem, que traz a fé, né? Então, assim, não é igualmente o conhecimento que o homem tem, porque o conhecimento muita gente tem, né? Muita gente tem. Agora, acredita-se que a sabedoria ela vem de Deus e assim ela é alcançada através de um esforço humano, né, de um esforço da pessoa, né, porque Deus ele não vai dar algo para alguém à toa, né, assim que não vai saber o que fazer com ela ou que não tem responsabilidade do que fazer com essa sabedoria. Então, como vimos aqui, a sabedoria humana comparada à de Deus, ela não é nada, né? Então, o segundo subtópico diz como quem explora o minério, assim o homem faz com que a sabedoria do trabalho, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação, por isso há necessidade de se abrir um caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem por busca da sabedoria. Mas apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Quando falar aqui de luz, vem aqui na mente falando de luz, a luz num garimpo, onde se garimpa, um lugar escuro, se coloca a luz artificial, como diz, mas a luz da sabedoria de Deus, na luz da sabedoria, da verdadeira sabedoria, ela é o próprio Deus, que é luz, né? Glória a Deus. Então, assim, a gente vê que tem essas técnicas, né, que se usa, que o homem usa para conseguir alcançar objetivos terrenos, né, que ele adquire conhecimento, que ele busca conhecimento, que ele busca tecnologia, que ele desenvolve várias coisas, né? Mas isso aí, como diz, como estamos falando, que mostra aqui a lição e mostra a Bíblia Sagrada, essa sabedoria, isso aí não é uma sabedoria em si de Deus, né? É um conhecimento, é uma capacidade que Deus dá a cada um de desenvolver, né? Mas o sábio, né, a sabedoria de verdade, ela é aquela sabedoria que faz com que o homem atribua a Deus, que o homem tenha um propósito com Deus, né? Que o homem acredite que
além de tudo isso que tem aqui, de qualquer conquista que tem aqui, que seja de estudo, do que for, ou é, êxito em trabalho, em carreira, mas ele saber que existe algo além disso aqui, né? Que tudo isso aqui perece, né? Então, é, muitas vezes a gente fala que a gente falando aqui de entendimento, né? Eu não, a habilidade se consegue, como a gente está falando, e estudo, muitas se estuda, se aprende, e não que o estudo em si é algo que seja, vamos dizer, que não perdido, que de maneira alguma, que é importantíssimo se estudar, ter conhecimento, buscar conhecimento, mas o maior conhecimento que nós podemos buscar é buscar a conhecer Deus. Né, o máximo que nós pudermos. Nunca vamos chegar a conhecer a essência de Deus num todo, mas buscar a conhecer Deus é, e viver no seu propósito, no seu caminho, porque isso aí se torna, passa a ser não um conhecimento em si, mas uma inteligência, né? Glória a Deus. Então, o terceiro subtópico aqui para a gente dar continuidade, né? De onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacidade na escavação da sabedoria. Né? Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de enviar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Então, a sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto de tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Né? Como nós estávamos falando, que o estudo aprender, o aprendizado, você buscar entendimento, buscar aprender, isso é muito válido, isso é algo que, vamos dizer, tem até uma certa necessidade, vamos dizer, e é bom, traz muito entendimento, conhecimento, mas, como diz, não podemos esquecer do grande professor, do maior de todos, né, do nosso Deus, né, que além de nos dar a inteligência, nos dar a capacidade, né, ele ainda tem o melhor para nós. Né, glória a Deus. Então, a sabedoria aqui não está em um diploma, não está em atingir, conseguir êxito, ter êxito em uma formação, em um projeto, não. Né? A sabedoria aqui ela vem do alto. Então, embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não pode ser obtida pelo simples esforço humano. É isso que nós temos que entender. Então, isso justifica o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Como nós vemos aqui que os amigos de Jó eles vieram com muitos, cada um com as suas justificativas, né, trazendo relatos e mostrando, né, pela tradição, pelo que eles conheciam, pelos conhecimentos dele, dos pais dele, e ainda dando até prova, né, como eles falaram, mas só que era tudo, o que eles estavam falando ali era de conhecimento humano. Né? E Jó ali, ele falava de algo, ele estava falando ali de algo que era adquirido, que só ia ter quem tinha a pessoa que tem uma intimidade com Deus. Glória a Deus. E Jó, ele tinha, como falei, isso é claro que ele não sabia porque era que tudo aquilo ali tinha acontecido com ele, que estava acontecendo, mas nós vemos aqui, podemos dizer que Jó, ele tinha essa, essa intimidade, essa inteligência, vamos dizer, nessa sabedoria de Deus, até porque a gente vê que o próprio Deus, ele testemunhou de Jó. Né? Então, glória a Deus, vamos dando continuidade aqui. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. É o que nós temos que entender isso. Nós vemos aí, tem
em relação à medicina, o homem hoje faz muitas coisas, né? É, transplantes, né? Quantas coisas incríveis acontece aí, né, em hospitais ou em outros lugares que se faz. A tecnologia hoje, né, como está avançada, né, em tudo, né, a gente vê aí que é um avanço assim que até assustador, podemos dizer, mas é, quando nós vamos ver, nós vemos que Deus, que poucos reconhecem que aquilo ali é de Deus. A gente ainda vê, né? A gente vê ainda pessoas, médicos que dizem não, é, que quando ele vai fazer procedimento, ele acredita e ele confia, ele deposita a capacidade dele ali em Deus, né? No que Deus dá para ele, né? Isso aí é um tipo de sabedoria, né? Se ele está fazendo mesmo, ele está ali fazendo e confiando que Deus vai fazer, né? Que não é ele, né? Não confiar simplesmente no diploma, no conhecimento que ele adquiriu através de homens, né? Então, é isso, né? Tiago nos lembra de que se, é, se algum de vós, se algum de vós falta sabedoria, né? Tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente, ou liberadamente, né? Ou liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada, né? Tiago 1:5, né? Como diz aqui, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, né? E lhe será concedido. Ele dá e não fica passando, não lança em rosto, como diz, ele não fica depois passando, né? Então, assim, é, essa sabedoria que ela vem, essa sabedoria que é uma sabedoria que ela vem acompanhada da fé, né, que ela tem uma ligação direta com a fé, com o acreditar em Deus, né? Porque nós podemos ver aqui até uma referência em Hebreus capítulo 11, versículo 6, como já foi até visto em lições anteriores, né, que diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime de Deus e creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então, assim, é, essa questão de sabedoria, o sábio é aquele que atribui a Deus, que acredita em Deus, né, que confia em Deus e não confia no braço dele, né, para fazer as coisas. Então, outro versículo aqui que nós podemos ver também, que fala sobre isso, está lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós vamos ver aqui, podemos até ver aqui outros versículos também, e a gente perguntando aqui o que é que venceu o temor. É ter medo de Deus? Né? Ter medo, o temor é ter medo. E aí a gente pode ver aqui em Provérbios, ainda também Provérbios 8:13, que dá o que uma definição do que é o temor do Senhor, que diz aqui, ó, o temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, né? Eu odeio, como diz aqui, Provérbios 8:13. Então, esse é o temor do Senhor é esse, porque o Senhor, nosso Deus, né, ele odeia o mal, ele não, o mal para ele não, né? Então, assim, quem vive e quem busca a Deus, quem vive no caminho de Deus, esse sim é, glória a Deus, um sábio, né, que busca a Deus, que atribui a Deus, que confia em Deus, né, o seu caminho. Glória a Deus. Vamos dando continuidade aqui, vai comentando mais no decorrer dessa síntese que estamos fazendo aqui, né? A sabedoria é vista como um bem comercial, né? O segundo subtópico, e ele também tem é o segundo tópico, e esse segundo tópico tem três subtópicos. E o primeiro é o preço da sabedoria. Podemos
ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, é, com, com a descrita no livro de Provérbios. Nesse livro, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e, por ser encontrada e buscada com diligência e entendimento, ela tem seu preço e por ser passada de pai para filho, e pode ser passada de pai para filho. Né? Outro lado, para Jó, por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Né? Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incompatível, não se pode comprar ou trocar com todos, com os outros tesouros. Né? Então, é patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida, né? Não pode ser transmitida. Então, aqui, como nós vemos aqui, a gente pode ver que tem diferenças, né, no que estava falando aqui Salomão, né, no que fala Salomão no provérbio e o que fala Jó. Ambos são ensinamentos, né, que são transmitidos. A gente fala aqui, quando fala aqui de Salomão, a gente fala aqui de herança, a gente fala aqui de legado, né, de sabedoria, né, de algo que se pode deixar em si, mas aqui quando a gente vê aqui em Jó, Jó estava falando de algo mais espiritual, né, algo que não pode ser comprado com dinheiro, algo que não pode ser deixado como herança, né, que é algo que é particular na vida de cada um que experimenta, porque ela vem de Deus, né, ela dá de Deus exclusivamente para aquela pessoa. Glória a Deus. Então, mais uma vez aqui tem a referência de Tiago 1,5, que já foi lido. O valor da sabedoria é o segundo subtópico. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. É o uso correto do conhecimento. Né? Conhecer não é ser sábio. Né? Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Então, como nós aqui, o conhecimento em si, com muitas pessoas, eu acredito, todo mundo tem algo, conhece algo, tem algum conhecimento, né? Sabe fazer algo, e quando a pessoa se aperfeiçoa naquilo ali, às vezes a pessoa se torna uma pessoa que se torna referência naquilo que ele faz. Né? Mas, como diz aqui, isso aí é conhecimento. Isso é conhecimento. Né? Isso aí também é um dom que Deus dá. Que Deus dá e a pessoa desenvolve. Que Deus deixou. Mas quando a gente falar aqui na questão da sabedoria em si, como diz, é, como diz, é como a pessoa usa e para que a pessoa usa aquela sabedoria, o que ele sabe. Né? Porque não podemos medir a sabedoria de uma pessoa pelo que ele tem, né? Pelo que ele pode construir, vamos dizer, materialmente. Não podemos. Né? Se falarmos espiritualmente, né, sim, podemos falar espiritualmente, do que o homem pode adquirir, do que ele pode ensinar, do que ele pode passar espiritualmente, né, direcionado a Deus. Como podemos passar isso como sabedoria. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nosso Deus. Então, assim, dando continuidade aqui, não há tolo maior do que o tolo instruído. Né? Do que o tolo instruído. Nós temos tem muitas pessoas que têm conhecimento, que adquirem conhecimento, que sabem
sabe? Fazer coisas incríveis, que desenvolveram coisas incríveis, mas eles não sabem reconhecer que aquilo vem de Deus, que ele não consegue reconhecer que se não fosse Deus ele não teria nada daquilo, ele não poderia fazer nada daquilo, né? Isso já é uma falha muito grande, né? E tem muitas outras coisas, né, que nós podemos ver. Vamos dar continuidade aqui, depois a gente vai comentando. E mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. É saber como usar o conhecimento, ter sabedoria. Assim, em Jó vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, né? E que por isso acredita ser fácil adquiri-la. Tem muita gente assim, às vezes a pessoa porque pode pensar que porque é uma pessoa que se deu bem, porque é uma pessoa que teve êxito e que tem êxito em muitas coisas que ele faz, né, que ele coloca aí um propósito de fazer algo, desenvolver algo e ele conhece, né, consegue, ou porque a pessoa adquiriu bens e a pessoa teve facilidade de. Aí a pessoa acha que muita gente fala de sabedoria é sábio, né, só uma questão de conhecimento. Mas o que nós estamos falando aqui da sabedoria, que é o uso correto do conhecimento, do que a pessoa tem, né? Porque a própria palavra de Deus diz que, no próprio livro de Jó, diz que o homem veio do pó, né? Diz, nu veio e nu voltará, como ele disse, né? Veio do pó e ele vai voltar para lá. Não tem para onde, não tem como, né, a pessoa sair disso. Então, assim, e um exemplo que nós podemos tirar é na passagem ali, onde Jesus fala do rico e Lázaro, né, que podemos dar como exemplo. Isso aí, né, da sabedoria, né, do homem, porque, vamos dizer, o homem ele era o rico, que tinha riqueza, que tinha tudo. A Bíblia não fala que ele, assim, que ele passava na cara que tinha sabedoria e tal, mas assim, muitas vezes as pessoas por ter alguma coisa, elas até imaginam que são superiores, ou na maioria, muitos imaginam que se acha superior aos outros, né? E às vezes a pessoa olha, como até eu já vi em filmes assim, né, que mostra que pessoas que via pessoas que mendigando na rua e tal, e elas sempre achavam que a pessoa estava ali porque tem muitos casos que né, mas tem muitos casos que a pessoa foi levada àquilo ali e a pessoa tem vontade de sair, mas ela não consegue porque não tem oportunidade, vamos dizer, tem aquela oportunidade, pessoas que vivem mendigando. E quando a gente vê aqui nessa história aqui do Rico e Lázaro, diz que ele mendigava na porta do rico e o rico não, né, saltava nada, não dava nada para ele. Mas aí quando nós vemos aqui que o mendigo, né, como na parábola que fala aqui, onde Jesus fala aqui, nós vemos que o pobre, no caso ali, o mendigo, ele tinha mais sabedoria do que o rico. Mesmo o rico tendo todos os bens que tinha, mas quando vê lá no final, aí nós podemos ver que a sabedoria do rico, ela não deu em nada, né? Porque a sabedoria dele era para o material, era para o que ele queria ali na terra, e ele não visou nada de Deus. Então, a aplicação do que ele tinha, da sabedoria dele, ele não soube aplicar de forma correta. Isso aí é só um pequeno exemplo, tem muitos e outros exemplos que pode ser, né, visto sobre isso. Glória a Deus. Então, no terceiro subtópico, a sabedoria não é um bem comum ou um bem comercial, aliás, né? O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, né? Mas o que ele diz é que sabedoria não é bem comercial, né? Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva, né? O abismo. Então, o abismo e o mar, né? Então, a sabedoria
é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Então, isso é o que temos que saber, que essa sabedoria na qual Jó estava falando ali, ela, ela vem de Deus e só Deus pode concedê-la a nós. Né? Porque nós, qualquer um de nós, se confiarmos em nós mesmos, acharmos que, que temos conhecimento suficiente, né, que não dependemos, não somos dependentes de Deus, essa sabedoria, isso aí que a pessoa possa imaginar que a sabedoria não é nada, né, que ela não leva a nada, porque ela aqui mesmo ela fica, aqui mesmo ela fica. Vamos dar aqui continuidade no terceiro subtópico, no terceiro tópico, aliás, né, terceiro e último tópico da lição, que fala que a sabedoria vista como um bem espiritual. Né? Então, ela aqui tem dois subtópicos nesse último tópico. E o primeiro subtópico é uma verdade revelada. Né? No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? Né? E onde está o lugar da inteligência? Né? Então, como nós vimos aqui, até já citamos aqui o versículo, né, Provérbios 9:10, né, que onde diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, né, a obediência a Deus, né, o temor é afastar-se do mal, odiar o mal, não querer fazer o mal, né, buscar fazer o bem direcionado por Deus. Isso já é o princípio, né, da sabedoria. Então, Jó fez um contraste entre o trabalho. Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho do minerador e de quem procura a sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um mineiro têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Da diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para que a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Né? Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis à sua aquisição. A sabedoria está em Deus, e somente Ele pode otorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria, e somente Ele pode revelá-la. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome. Ensino secular, que como diz, pode ser passado, boas maneiras, né? Educação familiar, ela pode ser passada, que é uma obrigação, na verdade é uma obrigação de cada um de nós, passarmos para nossa descendência, instruir, né? Mas assim, a questão, como tu falar aqui de sabedoria, a verdadeira sabedoria mesmo, ela não é passada de geração como herança. Né? Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E só Deus que pode passar para alguém, que só Deus que pode dar para alguém da forma que Ele quer. E a quem Ele quer também. Glória a Deus. O segundo subtópico é uma verdadeira prática. Né? A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. A ser vivida. Né? Então, aqui como nós, mais uma coisa aqui para nós, algo aqui para nós refletirmos, que não é simplesmente, não é algo assim só que só pode ver, né? Olhar, dizer, não, fulano, né? Porque o que você vê, assim, às vezes, que apenas muitas coisas que se vê de alguém é algo assim ligado à inteligência, né, a conhecimento.
e não, vamos dizer, não propriamente a sabedoria. Então, ó, ela, porque ela é algo que tem que ser, né, praticada. É claro que ela é visível, né? Ela se torna também notória, né? Ela se torna também notória na vida de quem pratica, com certeza também, né? É, mas são, como dizer, é distinta, né? Tem que distinguir ela, né, a sabedoria do conhecimento, no caso, né, em si, do homem, o conhecimento humano, né? Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor, né? 28 e 28. O temor do Senhor, como nós lemos aqui, né? O temor do Senhor é Jó 28 e 28. Glória a Deus, como diz aqui. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. E quando ele vê aqui, comparando esse versículo aqui de Jó 28, com o provérbio de Salomão, o provérbio que nós lemos de Salomão, que é o provérbio 8:13, a gente vê que é, aqui nesse contexto aqui está bem aproximado, né, que o temor do Senhor, né, o 9:10, aliás, né, provérbio 9:10, onde diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, o temor do Senhor. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, a sabedoria, portanto, voltando mais um pouco aqui ainda, né, o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal, né? A sabedoria, portanto, é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina, né? Não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição, né? A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Porque quando nós vamos ver aqui, e falando dos amigos de Jó e o que eles foram fazer lá e o que acabaram fazendo, né, se nós formos observar, pela tradição deles, eles foram para condenar, chegaram lá e foram condenar Jó em tudo, sem nem um pouquinho de misericórdia, né, sem nem um pouquinho de misericórdia. E pelo entendimento dele, como nós vimos em lições passadas, pelo entendimento deles, o, tinha que ter um objeto de troca, né? A pessoa, Deus, ele era para eles é como um ser que ele repudiava tanto, não assim o pecado em si, mas até o pecador, né, no caso, e eles falando de Jó sem nem Jó nem ser essa pessoa que eles falavam, eles sem nem buscar nem um pouco entender o lado de Jó, né, o que ele estava passando, não tomaram conhecimento do que ele estava passando, de nada ali, né, e chegaram julgando ali e eles passaram por cima de algo que Deus tem, que é tão visível, que é o amor, né, pela sua criação. Glória a Deus. Que um amor que Deus tem, que é tão grande pela criação dele, que nós vemos aqui depois, naquela época, agora não mais, no Novo Testamento, no Novo Concerto com Jesus Cristo, né, que Deus deu o seu Filho, unigênito, para nos dar salvação, para salvar essa humanidade pecadora que só faz contrário ao que ele quer, né? Que falta tanta essa geração, que falta tanta sabedoria nessa geração, né? Que sabe que Deus, ele é o provedor de tudo, que todo poder está na mão dele, e as pessoas fazem algo, fazem muito e muito contra
a vontade de Deus. Então, assim, é nesse sentido aí que nós podemos ver e fazer essa análise, glória a Deus, e os versículos aqui que nós podemos ver aqui também como referência, Colossenses, né, no capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Riqueza do pleno entendimento. Aqui não está falando material, está falando de riqueza de entender, né? Entender a verdadeira essência de Deus, entender o que Deus quer. Né? Olha, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Né? Então, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Glória a Jesus. Né? Então, em Deus, em Cristo, está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, só nele é que podemos chegar, podemos ser sábios de verdade. É só em Deus, só vindo de Deus, e só Ele pode dar. Glória a Deus, essa sabedoria. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus, que é feita que é adquirida através da fé e com temor, com obediência. Glória a Deus. Então, concluindo aqui a lição, vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro que não tem apenas preço, mas, sobretudo, valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Né? Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no Senhor, no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Né? O sábio é aquele que teme ao Senhor. E como diz aqui, o temor do Senhor é, glória a Deus, o que é que venceu o temor do Senhor? Como diz aqui em Provérbios 8:13, diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Né? E se direcionar exclusivamente a Deus. Esse é o sábio, né, para Deus. Glória a Deus, e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Estamos encerrando, né, mais uma lição, essa lição número 9. E você que nos assiste, que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, deixa o seu like, né, para nos fortalecer, para ajudar aqui no nosso canal. E compartilhando, você vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, glória a Deus, com esse estudo, né, que estudamos aqui juntos e juntos aprendemos sobre o nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.